Bom dia a todos. Fico muito feliz de poder estar aqui na Igreja da Alvorada. É uma grande honra esse convite para mim. Como o pastor Gilson disse, eu conheci o pastor Guilherme no CCM, nós estudamos juntos lá e travamos bons diálogos. A gente conversava muito, a gente era amigo, sempre foi amigo. Ele, na época eu não tinha carro, ele me dava carona. Olha só que maravilha. Aí nós íamos juntos. Foi um momento de bênçãos. E aprove Deus que nós pudéssemos ser ordenados juntos também. Eu estava aqui, uma semana depois eu fui ordenado lá em Queimados. O bispo, acho que estava na maratona de ordenação. Ele estava percorrendo as igrejas para poder fazer ordenação. Agradeço o convite, pastor Gilson, pastor Yuri, o pastor Guilherme. Minha esposa não pôde vir comigo, que eu estava vendo as crianças ali, eu estava rindo, porque eu também estou na mesma situação. Estou com uma bebezinha de 2 meses em casa, a Laurinha. Primeiro já tem um filho de 4 anos, o Benício, e agora vi a Laurinha. E aquela estação, né? Já acordou hoje às 5h30 da manhã, então a gente já estava acordado, é assim mesmo, né? Então a gente dorme pouco, mas é uma grande bênção, muita felicidade a gente poder ter as crianças em casa. Nesse culto da família, né, pastor Gilson? Hoje é o culto da família. Eu vim trazer uma palavra para poder abençoar a tua família. Uma palavra para poder edificar os nossos lares. As nossas famílias estão sendo muito atacadas ultimamente. E a gente precisa ter o apoio na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, para poder solidificar o nosso lar na presença do nosso Criador. O título do sermão de hoje é Deus em minha casa. Esse é o título do sermão. E eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Estarei fazendo a exposição dos primeiros 11 versículos desse capítulo, do capítulo 6, 2 Samuel. E fico muito à vontade, pastor Jesus, porque eu sei que essa casa é uma casa que preza pela pregação expositiva da Sagrada Escritura, que é o modelo que eu adoto como regra de prática de pregação. Então, eu fico muito à vontade por isso, e muito feliz também. Convido você a ficar de pé para a leitura da Sagrada Escritura. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Esperar os irmãos acharem. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na tua casa, para refletir, para aprender na tua Sagrada Escritura. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, transborda-nos da tua presença, ilumina a nossa mente, meu Pai, para podermos receber de ti o alimento, para podermos ser transportados, ser transbordados pela tua presença, meu Deus. Fala conosco nesta manhã,
pela tua graça e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Apesar do aparente ceticismo que nos circunda e das tentativas sistematizadas de desacreditar a fé cristã, a humanidade, ela continua extremamente mística. As pessoas continuam buscando a relação com o transcendente. Existe uma tentativa sistematizada de que a fé cristã seja desacreditada, que o ceticismo impere, que as pessoas não creiam mais, que as pessoas sejam mais racionais nas suas asseverações, como se a fé cristã não tivesse nada de racional. Muito pelo contrário, a fé cristã é extremamente racional. Apesar disso tudo, as pessoas continuam místicas. As pessoas continuam buscando relações com o transcendente. Milhões de pessoas procuram a relação com o ser divino, com o ser superior, com Deus ou com alguma força que seja maior que elas. Essa é a realidade do nosso planeta. A gente convive no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, e a gente percebe isso. Pessoas extremamente místicas, pessoas buscando relacionamento com entidades ou com seres que elas consideram que têm algum poder para poder beneficiá-las. A gente percebe isso nitidamente. A consequência disto, na maioria das vezes, é uma religiosidade nociva, porque se você não tem uma relação correta com Deus, se Deus não faz parte do teu escopo, se Deus não está junto de você, a religiosidade se torna nociva, a religiosidade ela se torna odiosa. Sensações experienciais das mais bizarras possíveis, né? Isso é uma consequência que a gente percebe muito também dentro dessa busca desenfreada pela relação com o transcendente. Frustrações, desilusões, vazios existenciais e bizarrices das mais variadas espécies. A gente vê isso também. Vocês assistem os rios do TikTok, os rios do Instagram e o TikTok. A gente vê aquilo ali, e às vezes a gente ri, a gente fica com raiva, fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse povo? E a gente vê aquelas coisas ali, a gente fica pasmo com aquilo ali. A gente fica olhando para, meu Deus, mas o que é isso? Isso é evangelho, né? Isso não é a presença de Deus. Então a gente percebe que muitas vezes existe uma relação sincera ali. As pessoas estão buscando relacionar-se com o transcendente, com algo que elas entendem que vai trazer alguma resposta para elas. Davi, ele entendia da importância de ter a presença de Deus consigo. Ele tinha isso muito claro na sua mente. Como chefe e líder das casas de Israel, ele prezava pelo bem-estar e pela segurança do povo. Ele não negligenciava o seu papel. Era o princípio da solidariedade coletiva. O que significa isso? Quando o rei, pelo fato de ele ser o representante divino, o representante de Javé, e já era uma teocracia, Javé era o soberano de Israel. O rei era o seu representante divino. Então havia um princípio ali que se o rei obedecesse a Deus e obedecesse às suas ordenanças, o povo era abençoado. E se o rei não obedecesse a Deus e não obedecesse às suas ordenanças, o povo ele era julgado. Daí as bênçãos vindo sobre o povo de Deus e também o julgamento vindo sobre o povo de Deus. Porque a responsabilidade estava acima do líder. A responsabilidade estava com o chefe, com o dono da casa, que era Davi. Ele era o chefe daquelas famílias ali. Ele entendia perfeitamente a sua responsabilidade. Em virtude disto, para que a adoração pudesse ser unificada, para que a adoração pudesse ser concentrada e as pessoas se voltassem a Deus com mais eficácia, ele resolve trazer a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém. Ele resolve acabar com aqueles lugares de adoração que eram espaçados de Israel e concentrar a adoração na capital. Para dizer o seguinte, aqui nós teremos uma normatização do culto. O culto será feito de forma regular. Deus será buscado de forma intensa, não mais de forma esporádica. Então, a intenção de Davi é que as pessoas tivessem mais proximidade com o Criador. E ele resolve trazer a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém. Ele se prepara para isso. Ele promove uma grande festa. Ele acreditava que a presença de Deus estava com ele. A arca estava ali, a arca simbolizava a presença de Deus. Ele dizia, ora, eu já venci as batalhas, eu estou unificando o reino, as coisas estão indo bem para mim, a presença de Deus está comigo, vamos celebrar, vamos fazer uma grande festa, para que a arca de Deus possa vir à capital e Javé
o Senhor dos Exércitos, possa ser adorado. Algo extremamente bom, algo extremamente louvável, algo extremamente aceitável. Porém, no meio do episódio, acontece uma tragédia. Aquilo que era para ser uma festa, para ser uma celebração, se torna um momento de luto. Um dos levitas que conduziam a arca coloca a mão na arca e esse levita, ele é fulminado. Ele morre ali, na presença de todos. Então, o que era para ser uma grande festa, o que era para ser um momento de alegria, um momento de júbilo, um momento de regozijo, tornou-se uma tragédia. E a gente se pergunta por quê? Por que isso aconteceu? Já que eles ansiavam ter a presença de Deus junto deles. Já que eles ansiavam construir uma casa para Deus, para que Deus pudesse habitar, simbolicamente falando, para que a presença de Deus pudesse estar no meio das suas famílias. Eles ansiavam aquilo ali. Eles tinham isso como objetivo. Mas no meio do caminho acontece uma tragédia. Uzá morre, fulminado, porque tocou na arca de Deus. Queridos, este episódio, ele é muito didático para nós. A gente aprende muita coisa aqui. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a presença de Deus traz ao seu povo juízo, arrependimento e bênção. Nós queremos a presença de Deus no meio de nós. Amém, queridos? Amém. Nós queremos que Deus esteja na nossa casa. É o que mais nós ansiamos. Mas nós aprendemos aqui, na Sagrada Escritura, que a presença de Deus, ela traz juízo, arrependimento e bênção. Se não tiver isso, não tem a presença de Deus. A minha expectativa hoje é que possamos compreender quais consequências podem ser geradas com a presença de Deus em nossas vidas e famílias, a fim de sermos grandemente abençoados. Para isto, eu te peço que você olhe com carinho junto comigo para a Sagrada Escritura, para que nós podamos aprender aqui na Palavra de Deus lições morais e espirituais valiosíssimas que vão transformar a nossa existência. Amém? Versículo 1. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel no número de 30.000. O que Davi fez? Ele se preparou para aquele episódio, para aquele acontecimento. Ele não negligenciou. Ele chamou todo o exército, a sua tropa de elite, e falou assim: vocês vão na frente do cortejo. Para quê? Para que não haja nenhum imprevisto, para que nenhum inimigo ataque, para que ninguém atrapalhe a nossa festa. Ou seja, Davi ele não negligenciou, ele estava preparado. Ele estava focado naquela missão. Ele acreditava que a responsabilidade dele era tão grande que ele não podia falhar de forma alguma. Davi se levantou, versículo 2, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A arca de Deus, ela simbolizava a habitação de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Então, se a presença de Deus estava ali, eles se organizam, eles se preparam para poder honrar a presença de Deus. É o que eles queriam fazer, honrar a presença de Deus. Primeiro ele convoca o exército, coloca o exército em posição, em prontidão, o exército na frente do cortejo, manda trazer a arca de Deus, a presença de Deus simbolicamente no meio do povo, para que Deus pudesse ser adorado. Versículo 3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Então, depois do episódio dos filisteus, que os filisteus sequestraram a arca da aliança de Deus, porque os filhos de Eli haviam pecado, os filhos de Eli estavam negligenciando o seu serviço de sacerdote, eles estavam vivendo uma relação promíscua com o templo, com o povo e com Deus, e por isso eles foram mortos. Depois da temporada que a arca de Deus passou meio os filisteus,
Deus provê que a arca volte para Jerusalém, volte para a terra de Judá, e essa arca fica um bom tempo na casa desse indivíduo chamado Abinadab. Ele era um levita experimentado. Ele era uma pessoa preparada para poder conduzir a arca. Ele não era nenhum leigo. Os seus filhos, Uzá e Aiô, tinham nascido para esta missão. Desde criança, eles foram instruídos para esta missão. Ele não era nenhum neófito, nenhum deles. Eles eram pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Versículo 4. Levaram a carroça com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeiras, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Para Israel, toda ocasião da vida tinha Deus como centro e era motivo de celebração e adoração. Então, todas as vezes que eles faziam um movimento como nação, quando eles estavam honrando a Deus, eles colocavam a Deus em primeiro lugar. Antes deles tomarem qualquer decisão, eles adoravam a Deus, eles celebravam a Deus. E aqui não foi diferente. Como a arca deveria ser conduzida para Jerusalém, eles poderiam muito bem pegar a arca, chamar os levitas e falar assim, vamos transportá-la, vamos botar no carro aqui, vamos transportá-la, vamos levar lá para Jerusalém, o exército está aqui, a gente leva com segurança, a arca fica lá. Quando você vai fazer uma mudança na tua casa, você chama os vizinhos para cortar bolo e tomar guaraná? Você faz, não, você vai lá, empacota os negócios, coloca e leva. Mas como a presença de Deus estava ali, era motivo de festa. Para Israel, todas as oportunidades diante de Deus eram oportunidade de adoração e celebração. Por isto, eles resolveram fazer esse grande evento, para que a arca pudesse ir a Jerusalém. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. A festa estava pronta, a festa estava armada. Porém, aconteceu uma tragédia. Uzá morre, ele é fulminado. Subitamente, é-lhe retirada a vida. A pergunta que eu faço para você hoje, nesta manhã, é: por quê? Por que isso aconteceu? Nós aprendemos que a presença do Senhor, ela traz juízo, arrependimento e bênção. E para que a presença do Senhor se faça presente na minha e na tua vida, para que a presença do Senhor se faça presente na minha e na tua casa, para que a presença do Senhor se faça presente na minha e na tua família, nós precisamos prestar ao Senhor devida obediência. Uzá desobedecer a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 25. Não sei se consegue projetar aqui. Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Depois você volta de novo. Lá para Samuel, 2 Samuel. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora, e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixas nos 4 cantos da arca. 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Peça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro.
passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. O que o texto bíblico está dizendo? Que a arca deveria ter argolas, cabos deveriam ser passados por essas argolas e essa arca deveriam ser carregada nas costas. O que esses levitas fizeram? Botaram no carro. E por que eles botaram no carro? Porque era mais fácil, porque era mais prático, porque eles acreditavam que era mais seguro. Eles acreditavam que ali eles teriam menos esforço. Porém, o seu bem-estar estava indo contra a palavra de Deus, aquilo que Deus havia ordenado. Irmãos, quer ter a presença de Deus contigo? Presta devida obediência a Deus. Obedece a Deus. Eles foram desobedientes. A palavra de Deus era bem clara, a arca deveria ser carregada aqui, ó. Mas aqui, queridos, dói. Dói. Essa semana, minha esposa resolveu quebrar a área lá de casa, lá embaixo, quebrar tudo. Aí, eu fui comprar uma marreta na loja de construção. Aí, o dono da loja de material falou assim, tá comprando uma marreta? Esse vai quebrar, né? Deu uma risada na minha cara. Eu falei, porque não é você que vai quebrar, quem vai quebrar vai ser eu. Porque você fazer um negócio para poder quebrar, mas aí a esposa resolveu quebrar, eu como um homem sábio, vou obedecer. Vamos quebrar, chamei meu vizinho, vamos quebrar. Aí enchemos aqueles sacos lá de entulho, aquela coisa toda. Irmãos, dói, irmãos. Fazer esforço dói, carregar peso dói. Carregar quilos de ouro nas costas, mesmo que seja ouro, dói, incomoda, traz esforço, traz atenção, traz tensão. Às vezes você se estressa, traz estresse, mas tem que fazer. Eles resolveram fazer diferente, resolveram fazer do jeito dele. Por isso, Uzá foi morto. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos prestar devida obediência a Deus. Porém, irmãos, nós somos especialistas em tomar decisões diferentes da vontade de Deus. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é inclinada para isso. É a depravação total da humanidade. O nosso potencial de maldade, ele é incalculável. Nós não somos muito maus. Pela graça de Deus, nós não somos muito maus. Mas o nosso potencial de maldade é incalculável. Então, nós somos especialistas em tomar decisões que desagradam a Deus. Decisões, muitas vezes, influenciadas pela mídia. A mídia está influenciando. A mídia está pautando o discurso. Então, muitas vezes, a mídia diz uma coisa e a palavra de Deus diz outra. A mídia diz que tem que ser assim e a palavra de Deus fala, não, tem que ser assim não, tem que ser de acordo com aquilo que eu estou dizendo. E às vezes a gente, em nome do bem-estar, em nome da preservação da nossa família, em nome da preservação da paz no nosso lar, da comodidade, em alguns momentos nós tomamos decisões que são decisões que não vão de acordo com a Sagrada Escritura. E a consequência dessas decisões, assim como foi na vida de Davi e assim como foi na vida de Uzá, podem ser consequências desastrosas. Muitos tomam decisões baseadas na lógica de consumo. Baseado pela influência do que eu preciso ter. Eu preciso demonstrar. Eu preciso ter um status diferenciado. E esse status diferenciado, muitas vezes, levam as pessoas ao prejuízo. Levam as pessoas ao endividamento. Porque a palavra de Deus fala, Jesus ensinando, antes de você construir uma torre, primeiro calcula, senta, para ver se o dinheiro vai dar. Porque se você deixar a construção no meio do caminho, você vai ser envergonhado. Mas em alguns momentos, em virtude da lógica do consumo, nós somos incitados a tomar decisões que são decisões distantes daquilo que Deus revela para nós, e por isso nós tomamos prejuízos.
Hoje nós temos a febre dos coaches da internet, dos coaches, né? Dos coaches da internet. Os caras estão lá ensinando. Os caras estão lá vendendo uma vida extraordinária. Os caras estão falando, ó, faça isso, faça aquilo, siga esses passos, que você vai ser uma pessoa de sucesso. Agora, por que eu preciso ser uma pessoa de sucesso? Por que eu e você precisamos ser uma pessoa de sucesso? A gente aprende na palavra de Deus que o sucesso vem a partir do momento que Deus está conosco. Porque se a presença de Deus está conosco, nós somos bem-sucedidos. Mas, irmão, meu filho estuda na escola pública, eu ganho salário mínimo. Se a presença de Deus está com você, você é bem-sucedido. Porque tem gente que está com filho na escola particular e está devendo até a estratosfera. Que a presença de Deus não está. O salmista vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz andar seguro. E nós precisamos, para poder ter a presença de Deus na nossa casa, é obedecer a Deus. Mas a gente também faz, o que a gente faz é terceirizar as responsabilidades. A responsabilidade de carregar da arca era dos levitas. Uzá e Aiô deveriam colocar o ombrinho deles lá, colocar a arca nas suas costas e carregar. Essa era a responsabilidade deles. Mas eles terceirizaram a sua responsabilidade. Eles botaram o peso nas costas do boi e na costa da carroça. Assim, eu não vou fazer. Eu vou deixar que o outro faça. Ao invés de eu cumprir o meu papel, aquilo que foi designado para mim, isso eles pensando, é mais fácil eu colocar para o boi fazer. É mais fácil eu colocar na carroça, porque assim eu vou ter menos esforço. E na nossa vida, infelizmente, na nossa sociedade, nós estamos nos tornando especialistas em terceirizar a responsabilidade. Queridos, eu trabalho em escola. Profissão de risco. Irmãos, é triste. Você vê pais terceirizando as suas responsabilidades. É triste você ver pais e mães que não têm mais o controle sobre seus filhos. Pais e mães que, infelizmente, perderam o freio. Sabe por quê? Deixaram os filhos serem criados pelo YouTube. O YouTube não cria ninguém. Quem cria é o pai e a mãe. Uzá e Aiô terceirizaram as suas responsabilidades. E por isso aconteceu essa tragédia. Faz o seguinte, eu e você, isso é para mim. Vamos assumir a nossa missão, para que a nossa casa seja abençoada. Para que ao invés de haver luto, haja regozijo, haja júbilo, porque Deus está sendo obedecido e os nossos filhos estão sendo criados na presença do Senhor. Para quando você for chamado na escola, o testemunho que seja dado sobre o seu filho, seja, o seu filho é um servo de Deus e dá testemunho de Cristo. Porque a gente chama os pais, tá, gente? E os pais que vão são crentes. O negócio está difícil, pastor. O negócio está muito difícil. Mas tem uma saída. A gente vê na palavra de Deus. A saída é: cumpra a missão que Deus determinou para você. Tenha devida obediência àquilo que Deus chamou para você fazer, porque você vai ser bem-sucedido pela graça dele e para a glória dele. Como é que a gente aplica isso? Obedecendo às ordenanças de Deus, independente do preço a ser pago. É para carregar peso? É para sentir dor? É para passar aperto? É para passar angústia, para chorar? É para apertar no orçamento? É para dizer não? É para ver teu filho chorando dentro de casa e falando, você é um pai mau. Você fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, que às vezes a gente fala para Deus assim, Deus está sendo mal com a gente, né? A gente chora e fala, Deus, por que está acontecendo isso? Está sendo mal, eu acho que Deus está sendo mal, não. Deus tem o domínio sobre todas as coisas, já viu lá no futuro e sabe que é o melhor para a gente. Você sabe que é o melhor para o teu filho. É dizer, não, não. Por que você disse não? Por que não? Porque eu não quero. Se está na minha casa, eu não quero. Jó perguntou para Deus lá, não sei quantas vezes lá, porque que Deus estava fazendo aquilo para ele. Deus não respondeu para ele, por que vai responder para a gente?
Então, é obedecer às ordenanças de Deus, independente do preço a ser pago. Porque aí a presença de Deus vai estar na nossa casa. Assumir os papéis de responsabilidade que o Senhor requer que nós tenhamos. É assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Uzá e Aiô não assumiram a sua responsabilidade. Davi não assumiu a sua responsabilidade. Ele achava que estava tudo bem. Ele achava que a presença de Deus estava com ele. Ele achava que Deus estava o abençoando. Mas houve uma tragédia. Por quê? Porque eles foram negligentes na condução da presença de Deus. Então, assumir a responsabilidade significa que nós não seremos negligentes na condução daquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente poder fazer. Porque se Deus colocou na nossa mão, é nossa missão, é nossa responsabilidade, e nós vamos cumprir para que Ele seja glorificado. Mas você pode dizer para mim, mas pastor, está difícil, eu não tenho força. Está difícil, eu não consigo. Está difícil, eu já perdi as estribeiras. Eu tenho uma palavra para você. Jesus morreu na cruz pela minha e pela tua vida. E quando ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço de obediência ao Pai. Ele obedeceu ao Pai integralmente. Foi o único ser humano salvo 100% pelas obras. Integralmente obedecendo ao Pai. Possibilitando as condições necessárias para nós sermos obedientes a Ele. Assim como Jesus obedeceu o Pai, Ele possibilita a condição necessária para eu e para você sermos obedientes a Ele. Porque quando a gente obedece a Jesus, querido, quando a gente obedece a Jesus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa casa. É difícil, vai sentir dor, mas quando a gente obedece a Jesus, a presença de Deus está conosco, e onde a presença de Deus está, o inimigo sai retirado. Os demônios vão embora. As influências malignas vão embora, porque as trevas, elas não têm o mínimo poder de poder enfrentar a luz. Se a luz de Cristo está na minha e na tua vida, as trevas são dissipadas. Em primeiro lugar, a presença do Senhor traz ao seu povo juízo, arrependimento e bênção, e gera em nós devida obediência. Mas o texto continua. Versículo 8, por favor. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Deus foi lá e exerceu o juízo. Davi não entendeu no primeiro momento. Ele ficou extremamente irado. Ele pensou assim: como assim? Eu faço essa festa toda para honrar a Deus. Eu faço todo esse movimento, todo esse esforço para que a arca da aliança do Senhor venha para Jerusalém, para que Deus possa ser abençoado. E Deus me paga com isso? Ao invés de eu ser honrado como rei, acontece essa tragédia? Como assim? Ele ficou irado. Ele não entendeu no primeiro momento. Mas aí ele parou, refletiu. A palavra de Deus vai dizer: temeu Davi ao Senhor. Ele falou e pensou: olha só, tem alguma coisa estranha nisso aí. Ele parou e refletiu e pensou assim: onde foi que eu errei? O que precisa ser consertado? Como que eu poderei fazer as coisas de forma certa? Temeu, pois, Davi ao Senhor naquele dia, teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Em segundo lugar, a presença de Deus se faz presente na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, na minha e na tua família, quando a gente apresenta para Deus confissão sincera. Quando a gente confessa as nossas falhas sinceramente diante de Deus. O que Davi fez? Ele temeu a Deus. Ele entendeu que ultrapassou os limites. Ele arrependeu-se. Ele reconheceu o seu erro. Ele falou assim: errei.
Estava tudo organizado para dar certo, aconteceu uma tragédia. E a culpa é minha, eu sou o chefe das famílias de Israel. O culpado sou eu. E quando ele teme, diante de Deus, ele faz a seguinte pergunta: como poderei trazer a arca do Senhor? Como poderei trazer comigo, levar comigo a presença de Deus? Como a presença de Deus pode estar presente na minha vida? Confessando sinceramente diante de Deus aquilo que nós somos. Sabe por quê? Nós, na nossa casa, muitas vezes, nós somos incapazes de tomar decisões que sejam sábias. As nossas decisões, elas são tomadas de forma sábia, de forma correta, porque Deus dispensa graça, dispensa misericórdia, dispensa amor, dispensa sabedoria na minha e na tua vida, para que a gente possa tomar essas decisões. Porque se Deus não dispensar, a gente não toma. Por que a gente percebe hoje nos círculos familiares? Pessoas tomando decisões de forma egoístas. Pessoas sendo egoístas na sua família, pensando assim: bom, primeiro é o meu bem-estar, depois o bem-estar da minha família. A lógica bíblica não é essa, querido. Primeiro o bem-estar da nossa família, depois o nosso bem-estar. As pessoas tomando decisões são decisões egoístas. Decisões baseadas nas suas próprias vontades. Assim, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz, eu preciso ser beneficiado disso aí. E a gente aprende na prática familiar. Eu ainda estou novo nesse negócio, tenho 10 anos de casado. Mas o pessoal que tem mais de 30 anos de casado e que tem mais a ensinar para a gente aprende na prática familiar que a vida familiar é uma vida de entrega. É uma vida que tem momento que a gente para, olha e pensa assim: como é que eu vou fazer isso daí? Eu não sei como é que eu fiz, porque eu fiz errado. Eu errei. Eu fiz de forma inadequada. Como poderei trazer comigo a presença de Deus? Foi a pergunta que Davi fez. Como poderei trazer comigo a presença de Deus? Quando a gente faz essa pergunta, quando a gente reconhece os nossos erros em arrependimento e confissão de pecados, aí Deus começa a ajustar o caminho para derramar a sua bênção. Foi o que aconteceu aqui. Davi parou e refletiu: como poderei trazer comigo a presença de Deus? Reconhecendo nossos erros e os nossos pecados. Procurando entender a vontade de Deus revelada na Bíblia. Porque se eles tivessem olhado para a lei de Moisés, jamais eles teriam colocado a arca e carro de boi, jamais a tragédia teria acontecido. Que nós lemos a lei aqui, e a lei era bem clara. Se eles tivessem tido atenção para a palavra de Deus, eles falavam: não, aqui está dizendo que os levitas têm que carregar, a arca. Não é para botar a arca de Deus no boi, não. Então, quando a gente procura entender a vontade de Deus revelada na sua palavra, Deus dispensa suas bênçãos. Porque Ele nos mostra o caminho, a direção correta e segura para poder ser abençoado, para poder prosseguir. É a sabedoria, fala assim: vai por esse caminho aqui, meu filho, que esse caminho aqui vai dar certo. Vai com esse caminho aqui, que foi o caminho que eu preparei para você. Está tendo saída para lá, está sendo saída para cá. Mas mantenha a posição, seja firme. A palavra que eu dispensei sobre a tua vida é uma palavra fiel e ela vai se cumprir. A gente precisa reconhecer. A gente precisa olhar para a palavra de Deus. E tomar decisões baseadas no temor de Deus para que futuros prejuízos sejam evitados. Temer a Deus. Olhar para Deus e falar assim: eu não vou fazer essa prestação de 24 vezes na Casa Bahia, não, hein? Porque se eu fizer, eu vou me endividar. E Deus não vai ir o meu socorro, não, porque Deus não tem nada a ver com a minha maluquice, não. Então, vou temer a Deus para quê? Para que o prejuízo seja evitado. Ah, pastor, mas eu preciso tocar de carro, meu carro está velho, os irmãos estão andando de carro novo. Meu irmão, agradece a Deus pela bênção que Ele deu na tua vida. Como diz lá o pensador, tudo passa. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Olhar para a palavra de Deus e reconhecer na palavra de Deus
o fundamento para tomarmos decisões sábias e evitar os prejuízos. E é possível. Porque Jesus se ofereceu na cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e sermos sarados. Davi estava no momento de luto, estava no momento de dor. Davi estava vivendo uma tragédia pessoal no seu governo. Mas quando Davi temeu a Deus, quando Davi se voltou para Deus, e quando Davi perguntou a Deus como ele deveria fazer, Deus foi lá e dispensou a bênção. Vamos continuar no texto, versículo 9, versículo 10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Uns dizem que esse Obed-edom, ele era um estrangeiro, alguns estudiosos vão dizer isso, e outros estudiosos vão dizer que esse Obed-edom, ele era um levita, ele era uma pessoa pertencente às tribos de Israel. Há muita divergência em relação a isso, eu não vou tomar posição aqui. Porém, eu acho que isso aqui não é nem tão importante para a gente poder ficar pensando sobre isso. Porque o mais importante foi aquilo que Deus fez na vida de Davi, na vida do povo, por intermédio da casa desse homem. Versículo 11. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Em terceiro lugar, quando a presença de Deus se faz presente na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, na minha e na tua família, Ele dispensa permanente graça. Ficou a arca de Deus na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Porque quando a presença de Deus está na nossa casa, as bênçãos de Deus são providas no meio da nossa família. Bênçãos de amor. Quando a presença de Deus está na nossa casa, os sentimentos, as rusgas, os sentimentos que a gente tem em relação ao outro de mágoa, eles são caídos por terra porque o amor de Deus prevalece. É assim que Deus faz. Quando a presença de Deus está na nossa casa, existe respeito. Os pais respeitam seus filhos, os filhos respeitam seus pais. Quando a presença de Deus está na nossa casa, existe cumplicidade. Nós estamos juntos como um único corpo. Estão passando necessidade? Estão. Está desempregado? Está. Está dependendo da ajuda do governo? Está. Mas estamos unidos e somos fortes porque Deus está conosco. Quando a presença de Deus está na nossa casa, existe entrega sacrificial. Nós nos entregamos. Nós nos dedicamos ao outro. Nós colocamos a nossa vida diante de Deus. E quando a presença de Deus está na nossa casa, existem benefícios materiais e financeiros. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Então isso tudo acontece quando a presença de Deus está na nossa casa. Mas isso tudo é consequência da presença dele. Isso não é o principal. Você pode falar assim, mas pastor, mas para mim já está muito bom. A presença de Deus já está me dando muita coisa. Irmãos, eu tenho uma palavra para você, tem mais. Deus tem separado mais. Sabe por que Deus tem separado mais? Porque Ele separou mais na vida de Obed-edom. Os estudiosos vão dizer que Obed-edom se tornou um homem extremamente rico. Extremamente rico, quando a arca de Deus esteve na sua casa. Porém, a palavra de Deus não vai registrar essa riqueza como bênção. A palavra de Deus não vai registrar essa riqueza, essa bênção, esse amor, essa cumplicidade, como a bênção que ele recebeu. Porque a bênção que ele recebeu foi uma bênção muito maior. Porque riqueza passa, mas a graça de Deus ela é permanente na nossa vida. Riqueza passa. E eu peço para você que você se permita, junto comigo, ser conduzido para as Escrituras.
E eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Primeira Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Vão ser permitidos ser conduzidos pela Sagrada Escritura. Vai dizer assim: quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, meselemitas, filhos de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadabe, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peluetai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também os seus filhos nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otini, Rafael, Obed e Eusabe, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. A bênção que Deus dispensou na vida de Obed-edom é a bênção que Deus tem separada para dispensar na minha e na tua vida. É a bênção para que nós possamos servir ao Senhor permanentemente na casa dele. Essa é a bênção. Essa é a bênção que vale a pena. Essa é a bênção que faz a nossa carne tremer, os nossos olhos encher de lágrimas. É a bênção que nós fomos separados por Deus para servir a Ele na sua casa, para a glória dEle. Obed-edom foi muito abençoado, mas a bênção que ele recebeu foi a bênção do serviço. Versículo 15, por favor, no mesmo texto, versículo 15. O que foi dado a ele? E a sua casa e a sua descendência permanentemente. A Obed-edom a guardar o lado do sul e a seus filhos a guarda da casa dos depósitos. Eles foram separados para poder guardar as riquezas da casa de Deus. Queridos, Deus tem riquezas espirituais para a nossa vida. E Ele nos separou, Ele nos chamou lá na eternidade. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para podermos servir a Ele na sua casa com excelência e eficácia. Porque o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, ele se dá por intermédio do serviço. Essa foi a bênção que Obed-edom recebeu de Deus. E a bênção que Deus separou para poder abençoar a mim e a você. Se Deus está na tua casa, se Deus está no teu lar, se Deus está na tua família, Ele te separou para poder servir neste lugar. Ele te separou para ser instrumento de evangelização neste bairro. Ele te separou para uma entrega sacrificial, para dedicar a tua vida a Ele. É assim que Deus nos abençoa. Porque as coisas materiais, elas passam, mas a bênção de Deus é permanente na minha e na tua vida. Isso faz a gente tomar algumas atitudes. Isso faz a gente tomar uma posição. A primeira delas, dedicar-se integralmente ao serviço de Deus em sua casa. Pastor, eu quero Deus na minha casa. Se entrega ao serviço de Deus na casa dele, que Deus vai estar na tua casa. Pastor, eu quero que as coisas se resolvam lá na minha casa, que o negócio está complicado. Faz o seguinte, se apresenta para Deus e começa a servir a Deus, que Deus vai fazer a bênção. Deus vai promover a transformação. Sabe por quê? Porque você vai ser aperfeiçoado. E aquela pessoa que antes olhava com você com rancor, agora vai olhar com misericórdia e graça e vai ver a presença de Deus na tua vida. Porque quando a presença de Deus se faz presente na nossa vida, a realidade é alterada e transformada.
empenhar-se para que a sua família trabalhe em prol do reino de Deus. Você viu aqui a família de Obed-Edom? 62 homens capazes e valentes para o serviço. O maior legado que a gente pode fazer, essa semana eu fui fazer um enterro. Na verdade, não foi fazer um enterro, foi até mais difícil para mim, que foi uma pessoa que participou, e a pessoa não era cristã, o morto não era cristão. Foi uma pessoa que participou da formação do meu caráter. Ele não era cristão. Uma pessoa que eu passei muitas tardes da minha vida junto. Uma pessoa que chegou para mim e falou uma certa vez assim, falou: menino, você é muito inteligente para ser crente, as pessoas crentes aí é tudo gente burra. Falou isso para mim. Ele falou. Eu fui lá no enterro, falei, vou lá. Não sei o que eu vou falar, mas vou lá. Aí cheguei lá no enterro, tinha outros pastores lá da cidade, pastores renomados. Aí deram a palavra para os pastores, aí os pastores foram lá, fizeram o rito fúnebre, aquela coisa toda. Aí falou, alguém quer falar? Eu falei, eu quero falar. E fui lá, falei no enterro, que aquela pessoa não era cristã, mas aquela pessoa tinha deixado um legado. Pelo menos na minha vida ela deixou um legado. Então, se um ímpio deixa legado, imagina o justo. Então, Deus nos escolheu para que nós possamos deixar legados na nossa família. Legados na nossa casa. Para que quando a gente descer a sepultura, os nossos filhos possam olhar para a gente e falar assim, eu vou dar continuidade nessa missão aí, porque eu fui bem criado. Porque Ele me deu a honra de ser meu pai, a honra de ser minha mãe. É criar, empenhar-se para que a nossa família trabalhe em prol do reino de Deus. Sabe por quê? Todo mundo aqui vai morrer, inclusive eu. Se Jesus não voltar, essa igreja vai continuar. E quem que vai estar aqui na frente, aqui do pastor Gilson, no lugar do pastor Gilson? Quem que vai estar aqui? Talvez uma criança que está correndo nesse corredor aqui agora que vai estar aqui na frente. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe se empenhou para que a família dele pudesse trabalhar em prol do reino de Deus. E estimular os nossos a entregar a vida a Cristo e viver para Ele. Meu irmão, quando você se dedica ao serviço de Deus, quando você se separa para Deus, quando você abre as portas da tua casa para a presença de Deus, e Deus dispensa permanente graça na tua vida, você vai ser tão qualificado espiritualmente que o teu testemunho vai pregar e aqueles da tua casa que ainda vivem em trevas serão alcançados pela graça dele. Você vai pregar com a tua vida. Você vai pregar com o teu ser. Não é porque você é eloquente, não é porque você fala à frente, mas simplesmente porque você se separou para o serviço da casa de Deus. E se você foi separado, e se você se colocou na posição para servir a Deus, a presença de Deus se fará presente na tua casa e a tua casa será extremamente abençoada. Porque a bênção da salvação conferida a nós pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos habilita para termos uma vida de serviço cristão intenso e gratificante, por amor e gratidão a Ele. Essa é a palavra que eu vim trazer para você nesta manhã. Que Deus possa morar na nossa casa, possa fazer habitação permanente na nossa casa. Possa dispensar na nossa vida a devida obediência para poder honrar a Ele. Possa nos dar a capacidade de confessarmos sinceramente os nossos pecados diante dEle para tomar decisões certas. E venha dispensar sua permanente graça em nossa casa, em nossa vida, para que nós possamos ser aptos para o serviço cristão, fazer a obra de Deus, e assim Deus prosperar, Deus frutificar, Deus dispensar sua graça e Deus nos abençoar eternamente. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que Ele seja glorificado nesta casa. Que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém.